Olá, mais uma vez estamos aqui, eu e você e eu, para continuarmos os nossos estudos da doutrina espírita através do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Bom, no último vídeo nós vimos o que é Deus, né? E agora nós vamos dar andamento nas perguntas relacionadas a provas da existência de Deus, tá? Então vamos lá? Onde a gente pode, né? Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Essa é a pergunta de número 4. E os espíritos responderam que num aforismo que se aplica às suas ciências, não existe efeito sem causa. Procura-se a causa de tudo o que não é obra do homem, e a razão lhe responderá. Então, a própria ciência, ela definiu, né, a ciência humana, ela definiu que todo efeito existe uma causa, né? Para todo efeito existe uma causa. E tudo que existe na natureza, tudo que existe no mundo, tudo que existe no universo, cuja causa não é o homem, né? Não é a obra do homem, a causa é Deus, né? Então, essa é a prova que nós podemos ter da existência de Deus, tá bom? Para crer em Deus, basta observar as obras da criação, tá? Continua Allan Kardec respondendo. O universo existe. Ele tem, portanto, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e afirmar que o nada pode fazer alguma coisa, tá? Então é aquilo que a gente acabou de comentar. Se todo efeito, né, é proveniente de uma causa, e se essa causa não pode ser o homem, né? Por exemplo, o homem não criou as estrelas, não criou os planetas, não criou o universo, não criou uma planta, não criou uma árvore, não criou o rio, o oceano. Então, tudo isso só pode ser obra de Deus. Na sequência, né, Kardec pergunta que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todas as criaturas trazem contigo da existência de Deus, né, consigo da existência de Deus. Então, é aquele sentimento intuitivo que todos nós temos de que Deus existe. Então, ele pergunta qual que é a consequência que a gente pode tirar desse sentimento. Então, os espíritos respondem que Deus existe, simples assim, tá? Se assim não fosse, de onde lhes viria esse sentimento, se ele repousasse sobre o nada? E é ainda uma consequência do princípio de que não existe efeito sem causa, ou seja, nós somos efeito da criação de Deus, né? Por isso que a gente carrega dentro de nós esse sentimento aí de intuitivo de que Deus existe. Na pergunta número 6, né, o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não seria fruto da educação e produto de ideias adquiridas? Ou seja, né, não seria fruto da educação que nossos pais nos deram, por exemplo, ou que os professores, enfim. Aí a resposta é: se assim fosse, como se explica que até as culturas primitivas tenham esse sentimento inato, né? Se o sentimento da existência de um ser supremo não é mais que o produto de um ensinamento, não seria universal e nem existiria, como as noções científicas, que só existiriam naqueles que tivessem podido recebê-la. Então, se a existência de Deus, né, fosse fruto de ideias, né, adquiridas, de ensinamentos, as culturas primitivas, por exemplo, não teriam esse sentimento. As pessoas que não pudessem ter instrução, isso pensando no passado, né, também não teriam esse sentimento. Então, não pode ser fruto de educação, e sim de que realmente Deus existe, ok? Pode-se encontrar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Aí os espíritos respondem, mas então qual seria a causa dessas propriedades, né? Então, a matéria inerte, a matéria que formou tudo, ela tem uma propriedade íntima, né? E Kardec quis perguntar assim, se a formação de tudo não estaria nessas propriedades íntimas, né? E a resposta foi bem direta, né? Então, qual seria a causa dessas propriedades? É sempre indispensável uma causa primária. Então, se sempre tem uma causa para gerar um efeito, essas propriedades íntimas também surgiram de uma causa, tá? Então, ó, na sequência, né, Kardec complementa: atribuir a formação primária das coisas
as propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porque essas propriedades são elas mesmas um efeito que deve ter uma causa. Então é aquilo que eu acabei de explicar, né? Então a própria propriedade íntima da matéria também é efeito de uma causa, e essa causa é Deus, tá? Na pergunta número 8, então a gente já está terminando o nosso vídeo. Como eu disse, a gente pretende fazer vídeos de 5, 6 minutos no máximo. Então essa é a última pergunta que a gente vai estudar hoje, tá bom? Que pensar da opinião que atribui a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, portanto, ao acaso, ou seja, que uma combinação ao acaso formasse os mundos, formasse o universo, formasse tudo que existe no planeta Terra, por exemplo. Então, os espíritos respondem, outro absurdo, né? Que homem de bom senso pode conceber o acaso como um ser inteligente? Além disso, o que é o acaso? O acaso é o nada, né? A harmonia que rege as forças do universo revela as combinações e alvos determinados, e por isso mesmo revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso seria sem sentido, visto que o acaso é cego e não pode produzir efeitos inteligentes. Um acaso inteligente já não seria acaso, tá? Então, aqui tem um comentário que eu acabei passando despercebido por vocês, por todos nós, onde a editora escreve o seguinte, que o texto coloca entre aspas a série de respostas que são dadas pelos espíritos. Então está aqui a aspas e a aspas, né, que inicia e termina uma resposta. As explicações acrescentadas por Kardec são compostas na sequência, sem itálico, de modo a não confundir o leitor. Então, a pergunta vem sempre após uma numeração, a resposta entre aspas e em itálico, e sempre que há algum complemento de Kardec, ele vem após a resposta dos espíritos, sem aspas e sem também itálico. Bom, esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se tudo der certo, amanhã a gente continua. Deus abençoe você e até a próxima.